Olá pessoal, viram lá as minhas gêmeas, minhas menininhas? Quis fazer aquela brincadeira ali, dei um aspecto meio de filme que é para dar visualização mesmo, para a gente ver aí e tentar exemplificar de uma forma melhor. E usei minhas filhas, as gêmeas, né? Quando estamos assistindo um filme, tipo Ghost, o espírito que a gente estava vendo é o espírito ou é o perispírito? O corpo espiritual do espírito é o corpo espiritual, é o perispírito. Um filme de terror, a mesma coisa, aquele monte de espírito. Visitas, que é muito comum, é mais comum do que se pensa. Pena que a gente está num mundo tão materializado que não se tem mais tantos relatos como tinha no passado. Pessoas que desencarnam num acidente lá na estrada vêm visitar o ente querido antes de seguir a grande caminhada para o mundo dos espíritos. Então vem, se despede ali, a pessoa de alguma forma vê, isso aconteceu quando acorda de manhã, isso aconteceu alguma coisa com fulano, ele veio se despedir de mim. E quando pensa que não, recebe a notícia da partida daquela pessoa. Quando dormimos, o nosso corpo que sai, que entramos em comunicação com outros espíritos desencarnados ou encarnados, é o nosso corpo perispiritual. E o nosso corpo físico fica aqui. Questão 88 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Eu adoro a resposta dos espíritos. Para vós, não. Para nós que eles dizem aos espíritos, sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Ou seja, nós somos uma chama. E como conter essa chama? A gente vai adentrar mais nesse aspecto. O exemplo que a gente vai dar agora, vocês vão ver, o do carro. Imaginemos que o carro é o corpo físico. O perispírito seríamos nós, a máquina que dirige o carro. E o espírito, a nossa inteligência, que comanda toda aquela máquina por funcionamento. Quando Kardec olhou para uma fruta, ele tirou a ideia de perisperma, ou seja, semente, essa partezinha aqui que a gente colocou até aí sombreada. Perisperma seria o envoltório da semente e a casca. Como a conclusão de espírito, para o espírito. O espírito seria a semente, o perisperma seria o perispírito, o corpo espiritual, e a casca seria o corpo físico. Assim o germe é um fruto, é envolvido pelo perisperma. Da mesma forma, o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório, que por comparação pode chamar-se perispírito. Na questão 93, o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretende alguns, envolvido numa substância qualquer? O espírito está revestido de uma substância vaporosa aos teus olhos, para vós, mas para nós ainda bem grosseira, muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, essa parte que envolve a semente, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que por comparação pode chamar de perispírito, ou seja, a semente seria o espírito, o perisperma seria o perispírito e a casca seria o corpo físico. Já Luciano Fábio, chegando e vendo uma fruta, o que era que ele faria com a fruta? Comia a fruta. Kardec chega a essa brilhante conclusão.
perispírito tem três funções: função de contenção, função de ligação, função de intercâmbio. Na função de contenção, estão lembrados da questão 88, que o espírito pode ser uma centelha, uma chama, um clarão. Então ele precisa de uma contenção para sua expansão. O espírito não tem forma definida. Ainda na função de contenção, dentro do processo reencarnatório, da necessidade de reencarnação, o espírito precisa delinear, organizar e delimitar o processo morfogenético, presidindo a elaboração das formas e disposições do corpo, que será desenvolvido para albergá-lo. O perispírito, pois, conterá o corpo, definindo-lhe as estruturas e o funcionamento conforme estabelecido em seus limites de contenção, para aquele exercício reencarnatório. Função de ligação. O corpo, o campo vital em uma frequência muito baixa ao corpo, o corpo e perispírito, corpo físico, perispírito, entre os dois o campo vital, perispírito e espírito, entre os dois o campo mental, o espírito alta frequência, o corpo físico baixa frequência. Função de intercâmbio. Função de intercâmbio funciona como um amplificador de uma frequência dessa de ligação para outra, um decodificador ou uma transformação de uma frequência muito alta para uma frequência média para uma frequência baixa. Então seria essa função de trabalhar essa linguagem do espírito para o corpo físico. Gente, dentro do estudo do perispírito, o próprio Kardec coloca que ainda temos muito a aprender, ainda estamos num processo de desenvolvimento, de aprimoramento. Então ainda tem muita coisa aí para desenvolvermos. E aqui a gente deu apenas uma pincelada, uma introdução. Claro que isso aqui vocês têm que se aprofundar no estudo, apenas estamos dando uma ideia e daí vocês se aprofundam. E Kardec acreditava que ia haver muito desenvolvimento na questão do perispírito. E de lá para cá houve muito pouco, para não dizer quase nada. Mas vamos estudar, vamos nos aprimorar. E aqui é apenas um canapé, né? Uma degustação do que temos para estudar sobre o perispírito. Valeu? Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu joinha, ok?